Você já percebeu que Jesus nunca falava como as outras pessoas falavam? Ele não reagia às circunstâncias, ele não descrevia problemas, ele não repetia o óbvio. Quando Jesus abria a boca, algo no mundo mudava. Pessoas eram curadas, ambientes se transformavam, medos se desfaziam, destinos eram redirecionados. E não era porque ele gritava mais alto, não era porque ele insistia mais, era porque ele falava a partir de um lugar interno completamente diferente do lugar de onde a maioria das pessoas fala. A maioria fala a partir do medo, a partir da falta, a partir do que vê, a partir do que sente. Jesus falava a partir do que ele sabia. Ele falava a partir do que ele via no invisível. Ele falava a partir do reino. Por isso, ele disse algo que muda tudo. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Ele estava dizendo: existe um lugar dentro de você de onde a realidade verdadeira nasce. E enquanto você continuar falando apenas a partir do que acontece fora, você continuará preso ao que já existe. Mas quando você aprende a falar a partir do lugar de onde Jesus falava, você começa a criar o que ainda não existe. A maioria das pessoas usa a palavra como reação. Jesus usava a palavra como criação. Isso é o que você vai aprender hoje. Talvez você esteja cansado de repetir as mesmas frases todos os dias. Está difícil. Nada muda. Eu tento e não funciona. Sempre foi assim. Não tem jeito. E talvez você nem perceba que essas frases não são apenas descrições, são comandos. Porque Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia, é mecânica espiritual, é estrutura da realidade. Jesus sabia disso. Por isso ele não dizia: a tempestade está forte. Ele dizia: acalma-te. Marcos 4:39. Ele não dizia: esse homem está paralítico. Ele dizia: levanta-te. Marcos 2:11. Ele não dizia: Lázaro está morto. Ele dizia: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Jesus nunca falava sobre a situação. Ele falava para a situação. E é exatamente isso que você foi treinado a não fazer. Desde pequeno, você foi treinado a descrever, comentar, analisar, reclamar, lamentar, repetir o que vê. Você foi treinado a usar a palavra como espelho da realidade, não como ferramenta de transformação da realidade. Mas Jesus ensinava o oposto. Ele dizia: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Marcos 11:23. Observe, ele não disse se alguém orar ao monte. Ele disse se alguém disser ao monte. Jesus estava ensinando uma lei. A realidade responde à palavra que nasce de um coração alinhado com Deus. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Jesus não estava ensinando apenas sobre fé. Ele estava ensinando sobre postura interna, porque não é qualquer palavra que cria, é a palavra que vem do lugar certo. E onde é esse lugar? É o lugar de quem não fala tentando mudar a realidade, mas fala a partir de uma realidade já vista, internamente. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Isso significa que Jesus falava a partir de uma convicção já estabelecida no invisível. Ele não falava para ver se funcionava. Ele falava porque já estava feito. Quando ele dizia: teus pecados estão perdoados, Marcos 2:5, aquilo já era verdade no mundo espiritual antes de ser percebido no mundo físico. Quando ele dizia: seja limpo ao leproso, Mateus 8:3, a limpeza já estava decretada antes de aparecer no corpo. Jesus não falava para criar algo novo. Ele falava para trazer ao visível aquilo que já estava decidido no invisível. Isso muda tudo.
porque agora você entende que aprender a falar como Jesus falava não é aprender frases mágicas, é aprender a mudar o ponto de onde você fala. Você não muda a sua vida mudando suas palavras na superfície. Você muda a sua vida mudando o lugar interno de onde suas palavras nascem. Jesus dizia: a boca fala do que está cheio, o coração. Mateus 12:34. Se o seu coração está cheio de medo, sua palavra carrega medo. Se está cheio de falta, sua palavra carrega falta. Se está cheio de frustração, sua palavra carrega frustração. Mas se está cheio de verdade, sua palavra carrega poder. E é por isso que Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque enquanto sua mente for o reflexo do mundo, sua palavra será o eco do mundo. Mas quando sua mente começa a ser moldada pela verdade de Deus, sua palavra passa a ser um instrumento de transformação. Jesus não falava como homem comum, porque ele não pensava como homem comum. Ele dizia: eu não faço nada de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 8:28. Isso significa que a linguagem de Jesus não vinha da cultura, nem do medo, nem da experiência passada. Vinha do céu. E isso é o que você precisa aprender agora. Como alinhar sua fala com o céu. Não para ser místico, não para ser religioso, mas para ser eficaz. Porque a realidade muda quando a palavra muda. Você pode continuar falando como todo mundo fala e continuar vivendo como todo mundo vive. Ou você pode aprender a falar como Jesus falava e ver sua realidade começar a responder de outra forma. E tudo começa com uma pergunta muito simples, mas profundamente desconfortável. De onde exatamente nasce a maioria das suas palavras? Da fé, ou do medo, da verdade, ou da aparência, do céu ou da terra? Porque esse é o lugar onde sua realidade está sendo formada. E é isso que vamos aprofundar na parte 2. Como identificar os padrões de fala que estão mantendo sua realidade presa e como substituí-los pela linguagem que Jesus usava para destravar mudança real. Se você observar sua própria fala com honestidade, vai perceber algo desconfortável. A maior parte do tempo, você não fala para criar, você fala para reagir. Você não usa a palavra para direcionar a realidade. Você usa a palavra para comentar a realidade. E isso parece inofensivo, mas é exatamente isso que mantém as coisas como estão. Porque toda vez que você descreve algo sem perceber, você reforça aquilo. Toda vez que você comenta algo como se fosse definitivo, você sela aquilo. Toda vez que você repete algo como identidade, você ancora aquilo dentro de você. Jesus entendia isso profundamente. Por isso ele não permitia que as circunstâncias definissem o vocabulário dele. Ele não aceitava a linguagem do problema. Ele sempre introduzia uma linguagem nova no ambiente, a linguagem do reino. Quando os discípulos disseram: Mestre, estamos perecendo. Marcos 4:38. Jesus não concordou com aquilo. Ele não disse: sim, está perigoso. Ele se levantou e falou algo completamente diferente do que a situação sugeria. Acalma-te. Marcos 4:39. Ele introduziu uma nova realidade através da palavra. Quando Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Jesus não respondeu dentro da linguagem de perda. Ele respondeu dentro da linguagem da eternidade. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Quando os fariseus chamavam o cego de pecador e amaldiçoado, Jesus chamava aquele homem de obra de Deus em manifestação. É para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9:3. Jesus não aceitava os rótulos do mundo. Ele substituía os rótulos. E aqui está o princípio. A realidade se organiza em torno do vocabulário dominante. Aquilo que é nomeado com constância ganha força,
Aquilo que é repetido com emoção ganha raiz. Aquilo que é aceito como identidade se transforma em experiência. Por isso, Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui não é o órgão físico, é o centro de consciência. É o lugar onde as palavras nascem antes de virarem som. Se o seu interior está dominado por medo, sua fala será dominada por medo. Se está dominado por escassez, sua fala será dominada por escassez. Se está dominado por ansiedade, sua fala será dominada por ansiedade. E então, você cria exatamente aquilo que tenta evitar. Jesus ensinava seus discípulos a inverter isso, a não reagir primeiro, a não falar primeiro, a não aceitar primeiro, a pausar, a ver, a alinhar-se e só então falar. Por isso ele dizia: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber. Mateus 6:31. Ele sabia que a ansiedade cria um campo interno que produz falta. Ele dizia: buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. Porque o reino é o lugar interno de alinhamento. É de lá que a fala correta nasce. E é exatamente aqui que quase todo mundo erra. As pessoas tentam mudar a fala sem mudar o lugar interno de onde falam. Tentam falar positivo, mas continuam pensando negativo. Tentam declarar promessa, mas continuam se identificando com o problema. Tentam repetir frases bíblicas, mas por dentro ainda acreditam que não vai funcionar. Jesus não ensinou repetição. Ele ensinou convicção. Ele disse: se alguém disser a este monte e não duvidar em seu coração. Marcos 11:23. Observe. O critério não é o volume da fala, é a ausência de divisão interna. A palavra só cria quando ela é congruente com o estado interno. Por isso, Tiago diz: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Porque quando você fala uma coisa e sente outra, a palavra perde autoridade. Ela sai rachada. Jesus falava com inteireza. Ele não dizia algo que ele mesmo não acreditava profundamente. Por isso as pessoas diziam: ele fala como quem tem autoridade. Mateus 7:29. A autoridade não vem do tom da voz, vem da coerência interna. E aqui está a prática que começa a mudar tudo. Você precisa aprender a observar suas palavras não como sons, mas como sementes. Cada frase que você solta é uma semente que você planta no seu próprio campo interno. Quando você diz, eu sempre estrago tudo, você planta uma identidade. Quando você diz, nada dá certo para mim, você planta um padrão. Quando você diz, é sempre difícil, você planta resistência. Quando você diz, eu não consigo, você planta limite. E depois você se pergunta por que sua vida está cheia exatamente dessas coisas. Jesus não plantava esse tipo de semente. Ele dizia, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Ele dizia, o Pai ama o Filho e tudo lhe mostra. João 5:20. Ele dizia, nada vos será impossível. Mateus 17:20. Ele estava ensinando uma nova identidade, uma nova autoimagem, uma nova estrutura interna, não para inflar o ego, mas para alinhar o ser humano com quem ele realmente é diante de Deus. Você não foi criado para ser pequeno, você não foi criado para ser refém, você não foi criado para ser impotente, você foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1:27. E isso significa que você foi criado para falar e criar, assim como Ele. Não criar universos físicos, mas criar experiências, caminhos, escolhas, destinos, ambientes internos e externos. Mas enquanto você continuar usando a palavra para se diminuir, para se explicar, para se justificar, para se defender, para se comparar, você continuará vivendo abaixo do que foi chamado a viver. Jesus nunca se justificava,
nunca se explicava, nunca se defendia emocionalmente. Ele simplesmente falava a verdade, e a verdade fazia o resto. E talvez agora você esteja começando a perceber algo muito profundo. A sua fala atual não é neutra. Ela está criando o ambiente no qual você vive. E isso pode assustar, mas também liberta, porque significa que você não está preso. Significa que você não está condenado. Significa que você não está à mercê do acaso. Significa que você tem participação ativa na construção da sua própria realidade. E isso não é poder humano, é cooperação divina. E é exatamente isso que vamos entrar na parte 3. Como transformar sua fala de reativa em criadora, de inconsciente em consciente, de reflexo do mundo em instrumento do reino. Na prática, no dia a dia, nas pequenas frases que você diz sem perceber. Agora que você entendeu que a realidade responde à palavra e que a palavra nasce do estado interno, a pergunta deixa de ser teórica e se torna extremamente prática. O que exatamente você faz com isso a partir de hoje? Porque se este vídeo ficar apenas como mais um conteúdo interessante, nada muda. Jesus não ensinava para informar, ele ensinava para transformar. E toda transformação começa quando algo passa do entendimento para a prática consciente. Então, a primeira mudança é simples, mas exige presença. Você precisa começar a ouvir a si mesmo, não com julgamento, com curiosidade. Observe como você fala quando algo dá errado. Observe como você fala quando algo dá certo. Observe como você fala sobre si mesmo quando está cansado. Observe como você fala sobre o futuro quando está inseguro. Observe como você fala sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre tempo, sobre Deus. Você vai perceber que existe um vocabulário automático operando em você. Frases que você repete há anos. Tons que você herdou da família, da cultura, da igreja, da escola, do ambiente. E esse vocabulário não é apenas linguístico, ele é estrutural. Ele molda o jeito como você enxerga, sente e age. Jesus disse: o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12:35. Tesouro aqui não é dinheiro, é conteúdo interno, é aquilo que está guardado, é aquilo que você carrega como verdade. Então, o primeiro exercício é este: identificar quais são as verdades que você tem carregado sem perceber. Talvez você carregue a verdade de que tudo é difícil. Talvez carregue a verdade de que você sempre chega atrasado. Talvez carregue a verdade de que ninguém te ajuda. Talvez carregue a verdade de que você tem que sofrer para merecer algo. Talvez carregue a verdade de que Deus é distante. Talvez carregue a verdade de que você é pequeno. Essas verdades não são neutras, elas são estruturas. Elas organizam sua percepção e sua ação. Jesus vinha exatamente para substituir essas estruturas por outras. Ele dizia: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11:30. Ele dizia: não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Lucas 12:32. Ele dizia: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Ele estava oferecendo uma nova matriz de realidade. Então, o segundo movimento prático é escolher conscientemente qual matriz você vai aceitar como base da sua vida. Você vai continuar aceitando como verdade aquilo que a experiência passada te ensinou? Ou você vai aceitar como verdade aquilo que Jesus ensinou? Porque essas duas coisas quase nunca são iguais. A experiência passada te diz: cuidado, você pode se machucar. Jesus diz: ama mesmo assim. A experiência passada te diz: segure, você pode perder. Jesus diz: dá e te será dado. A experiência passada te diz: proteja-se, o mundo é perigoso. Jesus diz: confia, o Pai cuida. Isso não é romantismo, isso é reposicionamento interno.
E quando você muda o seu posicionamento interno, sua fala muda. E quando sua fala muda, sua realidade começa a responder de outro lugar. Então, na prática, você começa a fazer 3 coisas muito simples. Primeiro, você para de usar a palavra para narrar derrota. Você não nega a realidade, mas você também não a canoniza. Se algo está difícil, você não diz é sempre difícil. Você diz isso é transitório. Se algo não deu certo, você não diz eu sempre falho. Você diz isso é um aprendizado. Se algo atrasou, você não diz tudo demora comigo. Você diz isso está se organizando. Você não mente. Você também não decreta o negativo como definitivo. Segundo, você começa a usar a palavra para estabelecer direção. Você começa a falar como quem está indo, não como quem está preso. Você começa a falar como quem está crescendo, não como quem está parado. Você começa a falar como quem está sendo moldado, não como quem está condenado. Você começa a dizer, eu estou aprendendo, eu estou me tornando, eu estou avançando, eu estou entendendo, eu estou sendo alinhado. Isso cria movimento interno, e o movimento interno cria movimento externo. Terceiro, você começa a alinhar conscientemente sua fala com o vocabulário de Jesus. Não como frase decorada, mas como lente. Você começa a olhar para situações e perguntar, como Jesus descreveria isso? Como Jesus nomearia isso? Como Jesus responderia a isso? Porque aquilo que você chama algo se torna a forma como você vive aquilo. Jesus não chamava sofrimento de castigo. Ele chamava de travessia. Não chamava atraso de abandono. Chamava de preparo. Não chamava limite de fracasso. Chamava de oportunidade de fé. E isso muda tudo. Talvez agora você esteja percebendo que este não é um ensinamento sobre falar bonito. É um ensinamento sobre viver diferente. É sobre parar de viver como efeito e começar a viver como causa. Você não está aqui para reagir ao mundo. Você está aqui para cooperar com Deus na construção do mundo que você habita. Isso não é orgulho. Isso é responsabilidade espiritual. Por isso Jesus dizia, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Ele não disse, vocês são espectadores. Ele disse, vocês são agentes. E talvez esta seja a virada mais profunda. Você não está assistindo sua vida passar. Você está participando da criação dela. E a forma como você fala revela o lugar que você ocupa nesse processo. Se você fala como vítima, você vive como vítima. Se você fala como aprendiz, você vive como aprendiz. Se você fala como filho, você vive como filho. Jesus falava como filho. E é isso que ele veio te ensinar. Não a repetir frases, mas a habitar uma identidade. E essa identidade não é pequena, não é frágil, não é impotente. Ela é estável, confiante, alinhada, consciente. E quanto mais você habita esse lugar, mais sua palavra ganha peso, mais sua fala ganha autoridade, mais sua vida começa a se organizar. Não porque você controla tudo, mas porque você para de sabotar tudo sem perceber. E isso é libertador. Se este vídeo fez sentido para você, não como emoção, mas como clareza, então aqui está o convite mais honesto que posso te fazer. Não apenas consuma esse conteúdo, viva-o. Observe sua fala hoje, amanhã, durante a semana. Observe onde você ainda está reagindo em vez de criando. Observe onde você ainda está narrando em vez de direcionando. E escolha conscientemente falar a partir do lugar onde Jesus falava. Esse é o caminho. Essa é a prática. Essa é a transformação. Se este vídeo te ajudou a enxergar algo que você não via antes, escreva nos comentários o que mudou na sua percepção. Isso ajuda outras pessoas a se reconhecerem também. E cria uma comunidade de gente que está aprendendo a viver diferente.
E se você quer continuar aprendendo como alinhar sua mente, sua fala e sua vida com os ensinamentos de Jesus de forma prática, este canal é exatamente para isso. Porque aqui nós não estamos aprendendo para saber mais. Estamos aprendendo para ser mais. E isso muda tudo.